Chegamos ao quinto vídeo de nossa playlist dos princípios do treinamento de força e hoje é o dia do último princípio, o princípio da variabilidade. Recomendo que veja todos os vídeos anteriores a esse, pois as informações lá são essenciais para o entendimento aqui. Se gostou desse assunto e dos outros vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar aqui toda semana. Na realidade, todos os dias, conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força que dificilmente encontraremos por aí de maneira gratuita e sem sensacionalismo. Então, dê uma ajuda ao canal. Na vida de treinamento, nós desejamos algum tipo de adaptação específica e nós usamos uma série de exercícios escolhidos baseados em uma boa análise que melhor se adequem ao objetivo específico, ou ao menos deveria ser, né? Nós acumulamos então a adaptação escolhida ao longo do tempo, incrementando gradualmente o estresse sobre o organismo. Esse é um processo unidirecional, que em algumas situações o progresso simplesmente empaca. Batemos de uma bela de uma parede, mesmo com todo o esforço do mundo. Simplesmente não vai. Ou até simplesmente a rigidez do treinamento ao longo do tempo gera tédio, falta de motivação, entre outros problemas de origem psicológica. Nesse ponto é onde entra o princípio da variabilidade, que nos diz que um estímulo deve variar para evitar a acomodação da homeostase. Na realidade, a variabilidade está cravada em nosso DNA. Nós somos atraídos por pessoas com genes diferentes dos nossos, para que, combinados, gerem um descendente mais forte. Em todos os sentidos. Esse é um mecanismo básico de sobrevivência. Por exemplo, lugares muito isolados, onde as pessoas não misturaram muito seus genes, normalmente as pessoas desses lugares apresentam facilidade de morrerem a resfriados, gripes, coisas comuns, devido à baixa variabilidade genética. Durante o processo de treinamento, existe uma necessidade de variabilidade, que cresce na medida que avançamos nele. Lembrando bem, os princípios da individualidade e da especificidade, né? Mas variabilidade não significa aleatoriedade. Na realidade, nada no treinamento deve ser aleatório. Se o princípio da individualidade é o princípio mais mal compreendido de todos, o princípio da variabilidade seguramente é o segundo. Quantas vezes nós já vimos e ouvimos alguém famoso dizendo: "Ah, se me der na cabeça eu vou lá e faço", ou "vou pelo feeling", não é verdade? Uma vez ou outra, ok, mas sempre pode se tornar um problema, porque toda vez que nós variamos, nós estamos rompendo a homeostase no organismo aleatoriamente, sem um sentido específico de adaptação. Estímulos aleatórios, adaptações aleatórias. E isso aumenta muito o risco de rabdomiólise. Conhece alguma modalidade de treinamento que varia aleatoriamente por aí? Acho que sim, né? Cada variação do treinamento deve ser adequada ao indivíduo, ser progressivamente incrementável ao longo do tempo, ser direcionada a uma adaptação específica e, claro, contribuir para o ciclo de estresse, recuperação, adaptação. Veja como absolutamente todos os princípios se interconectam. Então, aprenda e domine-os. Domínio básico, pois esses princípios vão ser as coisas mais úteis para contribuir com a tua programação de treinamento. Não existe nada que chegue perto, seja pesquisas científicas, achismos, opiniões de PhDs, de seus atletas e treinadores favoritos, ou mesmo a própria opinião do autor que vos fala. Toda variação deve ser muito bem pensada e baseada em análises do histórico de quem está treinando, na situação presente e, claro, no objetivo. Muitas das vezes, o pensamento automático sobre variação do treinamento é a mudança de exercício, não é? Mas nem sempre isso se faz necessário, pois nós podemos variar o treinamento manipulando a característica da carga para o mesmo fim, mantendo exatamente os mesmos exercícios. Por exemplo, um indivíduo intermediário durante a semana de treino tem 2 sessões de agachamento barra baixa. Na primeira sessão, ele faz 5 séries de 10 repetições com 85% de 10 RM. E na segunda, faz uma série de 10 RM, ou seja, a tentativa de um recorde pessoal para 10 repetições. Veja que as 2 sessões são para o mesmo objetivo, mas com características diferentes. A primeira é mais voltada para o volume e a segunda mais para a intensidade.
Outra forma de variar o treinamento mantendo os mesmos exercícios é alternando dias pesados e dias leves, ou dias de estresse e dias de recuperação. Essa abordagem normalmente vai se adequar muito bem àqueles indivíduos bem fortes, que são bem mais, entre aspas, agressivos com a barra, e que são muito bons em colocar tudo de si de uma vez, mas que não prestam para nada por uma semana, principalmente depois de uma sessão super pesada de deadlift ou de agachamento. Muito provavelmente isso ocorre pelo fator desses indivíduos naturalmente produzirem muita testosterona e tem também uma grande porcentagem de fibras de contração rápida. Agora, alguns indivíduos necessitam constantemente treinar em uma intensidade de esforço alta para progredir, mas ao mesmo tempo necessitam de variar o treinamento. Nesses casos, aqui se torna interessante uma mudança nos exercícios. Por exemplo, um dia fazer agachamento barra baixa para 5 RM e um outro agachamento frontal para 5 RM também. A intensidade relativa dos dois é exatamente a mesma, 5 RM, o que corresponde mais ou menos ali a 87,5% da força máxima. Mas o impacto que os dois exercícios geram no organismo é diferente. O agachamento frontal rompe menos a homeostase do organismo do que a barra baixa, devido ao menor peso absoluto e à menor quantidade de massa muscular envolvida, devido à pior mecânica de movimento presente no frontal. Esses são alguns poucos exemplos de uma série de outras coisas que nós podemos fazer para variar o treinamento. Existem diversas outras formas, desde as mais simples até as mais complexas. Recomendo sempre começar com as mais simples e gradualmente ir evoluindo para as mais complexas. Até porque a capacidade de recuperação do organismo é limitada. Eu falei isso umas 200 vezes nessa playlist. Misericórdia. Exagerar na variação é exagerar no estresse. E quanto mais avançado nós nos tornamos no processo de treinamento, mais esse exagero pode nos custar. Então, não seja impulsivo. Não faça nada aleatoriamente. Veja o que está sendo feito, qual a demanda por variação e seja certeiro para garantir assim o progresso ao longo do tempo, para assim não ficar culpando genética ou estar treinando natural. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu!